Som. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Essa é a nossa saudação oficial como povo de Deus na terra, né? Então a gente nunca pode esquecer, sempre cumprimentar com a graça e com a paz do Senhor Jesus os nossos irmãos. Quando você fala graça e paz, você já está demonstrando quem você é, né? Então a nossa saudação já nos apresenta, né? Vamos começar o nosso culto de ensino de quarta-feira. A Aurinete está ansiosíssima para continuar falando sobre o fruto do Espírito, e hoje ela vai falar sobre a mansidão, né? Então já estou aqui fazendo um spoiler, né? Estou fazendo aqui já um comercial antecipado. Mas antes de começarmos, no Evangelho de João, capítulo 4, diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia, foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, só até aí. Irmãos, missões é algo de Deus para nós? Fazermos missões é algo que Deus deseja que nós como igreja façamos? Eu entendo, irmãos, que é um dos objetivos centrais do Evangelho. Até mesmo porque Jesus, antes de ser assunto aos céus, né, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, eu estava dizendo assim: à medida que você vive o propósito de ser um missionário, você pode ter certeza que você nunca andará sozinho, sem a minha presença. Porque às vezes as pessoas falam: Jesus prometeu que vai estar conosco sempre. Só que ele disse isso ligado a uma ordenança missionária, né? É como se ele dissesse assim: estarei convosco, mas você precisa ser missionário. Estarei convosco, mas você precisa pregar o Evangelho. Estarei convosco, mas você precisa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estarei convosco, mas você precisa ensinar tudo aquilo que eu ensinei a você. Você tem que repassar para outras pessoas. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, nós temos um encontro, né, de Jesus com a mulher samaritana. Esse encontro é conhecido. As pessoas falam muito desse texto para falar sobre adoração, usam muito esse texto para falar sobre adoração, porque ficou conhecida aquela frase célebre, né, que Jesus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque lá adiante eles entram nesse tema, né? E aí Jesus ele mostra para a mulher que não é nem no monte e nem no templo, né? Porque ela, como samaritana, adorava no monte, os judeus no templo. Jesus disse que vem a hora, e essa hora já chegou, em que nem no monte nem no templo, mas o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus está procurando mostrar que não é o local, mas é a postura do coração daquele que adora. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre a visão missionária de Jesus. Na verdade, eu falei tudo isso para falar sobre a visão missionária de Jesus. É interessante que ele sai da Judéia, ele passa pela Galiléia, da Galiléia ele vai para Samaria, e de Samaria ele vai para Sicar. Só aí a gente citou 4 lugares diferentes. Em outras palavras, a gente está vendo um Jesus que está percorrendo muitos lugares com um propósito: buscar uma mulher samaritana. E é interessante que ele
ele se apresenta para aquela mulher como judeu, e aquela mulher fala, mas nós não nos comunicamos, não tem comunicação entre judeu e samaritano, e ainda mais entre um homem judeu e uma mulher samaritana. Se dois homens, um samaritano e um judeu, já não se falavam, agora imagina um homem judeu e uma mulher samaritana. Então eu vejo que a visão missionária que Jesus traz para nós, nos ensina que o Evangelho ele deve ser pregado a todas as pessoas. Nós precisamos estar dispostos a romper barreiras geográficas, nós precisamos estar dispostos a romper barreiras étnicas, nós precisamos estar dispostos a romper barreiras ideológicas, para poder chegar nas pessoas que Jesus quer salvar, que Deus quer salvar. Em outras palavras, Jesus falou com alguém que para o povo dele era discriminado, porque eram pessoas que tinham costumes muito diferentes. Então hoje nós temos que olhar para o pecador e muitas vezes esquecer costumes, coisas que nós não gostamos, situações que nós não aprovamos, e olhar para aquela pessoa como uma alma perdida, que precisa ser achada. Eu trato bem todo mundo com quem eu converso e de quem eu tenho a oportunidade de me aproximar, independente de eu aprovar ou não aprovar o que a pessoa está vivendo, o que ela está fazendo, o que ela escolheu ideologicamente para a sua vida como regra de prática. Então, isso me dá a condição muitas vezes de ser ouvido, Por exemplo, já evangelizei muitas pessoas homossexuais, porque eu não desprezo essas pessoas. Eu chego, eu converso. Eu já contei essa história aqui sobre um menino que trabalhava no Boticário, não trabalha mais, que ele chegava lá, quando ele me falava, pastor, eu ficava meio assim, Aí um belo dia eu dei um abraço nele, aí ele ficou me abraçando toda vez que me via. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me aproximar dele. Só que quando eu estava me preparando para falar do Evangelho para ele, ele não estava mais na empresa. Mas o que eu quero trazer desse exemplo? Que o fato de tratar com respeito àquela pessoa me deu a condição de ser recebido por aquela pessoa, e aquela pessoa já estava se preparando para ouvir o que eu tinha a dizer. Então muitas vezes nós estamos muito afoitos simplesmente para julgar o Evangelho em cima da pessoa, mas a gente não se apresenta em amor, Jesus ele amou aquela mulher samaritana, Jesus mostrou para ela que ela era importante, Jesus foi quebrando as barreiras, falou com ela sobre água. Ele não chegou lá falando do céu, falou primeiro das coisas da terra. Estava num poço. O que você vai fazer? Se eu te der água, se você tomar da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Olha só, quem não quer tomar uma água dessa, irmão? Você tomar uma água que nunca mais você vai ter sede. A mulher ficou curiosíssima demais para entender que água que era essa. E aí ele pegou então esse gancho e começou a falar para ela que a água era a salvação, a vida eterna, era a presença dele na vida dela. Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Assim como a água, ela dá vida, ela preserva a vida, ela mantém a vida, assim é a presença de Jesus na nossa vida. Ele é a água que satisfaz plenamente a nossa sede espiritual, de salvação, de perdão. Quem bebe de Jesus, nunca mais vai ter sede de perdão. Amém, irmãos? Porque está perdoado para sempre. Quem bebe de Jesus nunca mais terá sede de vida eterna, porque tem vida eterna para sempre. Então ele sacia a nossa sede espiritual daquilo que nós mais precisamos. Então nós que estamos aqui precisamos ter essa visão missionária. Não podemos nos afastar das pessoas que muitas vezes nós não temos, vamos dizer assim, situações em comum, situações em comum ou situações que nos aproximam. Muitas vezes são essas pessoas que a gente tem que se aproximar, falar do Evangelho, falar da salvação, falar da nossa experiência, falar do que Jesus fez na nossa vida e mostrar que o que Ele fez em nós, Ele também pode fazer na vida dessa pessoa. Jesus muda, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus cura, de fora para dentro, de dentro para fora, e Ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Quantos lembram de Ananias, quando Deus falou para ele,
visitar o apóstolo Paulo. Qual foi a primeira reação dele? Senhor, eu não vou não, esse homem está matando os cristãos. Não posso, esse homem ele mata a gente, ele mata a gente. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Nossa, mas o Senhor escolheu esse vaso aí. E mais, eu escolhi você para ir lá. Né? Então olha só, as barreiras, né? Os medos, as situações que muitas vezes nos afastam das pessoas que Deus quer evangelizar através da nossa vida, que Deus quer curar através da nossa vida, que Deus quer restaurar através da nossa vida. E Pedro, irmãos, quando o Senhor disse, vai à casa de Cornélio, só que antes vem um véu branco, cai em cima de animais impuros, né, répteis, e aí o Senhor diz, mata e come. Eu não posso, é impuro. Aí o Senhor diz, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Vão bater na tua porta aí e vão te chamar para visitar um italiano, e você vai com eles para dizer que eu vim para salvar a vida deles. Então olha, eu estou citando exemplos de situações de pessoas embarreiradas que tiveram que deixar as barreiras para trás para que Jesus pudesse ser maior em suas vidas. Quem está disposto a viver esse propósito? Amém. Estamos falando já de missões, porque daqui 6 domingo no próximo vamos ter um culto missionário aqui. Eu havia um pastor aqui chamado Levi Godinho, não é gordinho, é Levi Godinho. Ele é magrinho, mas o sobrenome dele é Godinho, né? Então ele vai estar aqui conosco ministrando sobre missões. Então, 6 domingo no próximo. Vamos ficar em pé então, irmãos, para que nós possamos louvar o Senhor com cânticos espirituais e engrandecer o Senhor neste lugar, engrandecer o Senhor em nossos corações. Antes de nós cantarmos e louvarmos ao nome do Senhor, vou convidar você a fechar o seu olho para que possamos orar. Já estamos na presença do Senhor. Aleluia. Mas iremos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para colocar nossas vidas diante de Ti. Ó Deus, queremos, ó Pai, nos derramar